Bom dia. Vamos dar o início à primeira sessão da manhã, mas antes de começar eu queria fazer algumas advertências que partem da seguinte verificação. A ordem pela qual os autores vão ser tratados é uma ordem que resultou das conveniências e possibilidades ou impossibilidades dos intervenientes, o que significa que os autores estão baralhados, digamos assim, em termos cronológicos. Eu queria fazer, num breve minuto, seria pô-los por ordem, para que se pudesse entender melhor, separando, porque me parece oportuno, referindo ao ponto por ordem, não é a ordem cronológica do nascimento, mas sim a ordem cronológica da publicação da primeira obra relevante. E distinguindo, porque me parece que sempre deve distinguir o que acontece no período joanino e o que acontece no período de Pombalino. Ora, destes autores todos, o primeiro que nós vamos considerar, daqueles considerados, será Nuno Marques Pereira, um brasileiro, publicou em 1928 o Compêndio Narrativo do Peregrino na América. Em segundo lugar aparece Jacó de Castro Sarmento, um médico, que publica em 31 e 37, 31 o seu texto, proposta de tradução das obras do Becker, e em 37 a Teórica das Marés do Newton. Depois, em 44, Martinho de Mendonça publicou os apontamentos para a educação do menino nobre. 10 anos depois, Azevedo Fortes, a lógica racional, geométrica e analítica. Em 46, Verney, o verdadeiro método, e a partir de 51, os compêndios latinos, que ele provavelmente teria a pretensão que viessem a ser adotados no caso da sua reforma e para a frente. A começar por aparatos, que é, no fundo, uma introdução à filosofia e à teologia. Depois, em 40, o primeiro compêndio de Lucenaco, que é de 47, e a filosofia aristotélica restituta de João Martins Carta, é de 48. Dom João V morreu em 1950. Em 51 é publicado o primeiro volume da Criação Filosófica do Padre Cristóvão de Almeida, obra em 10 volumes, cuja publicação se estende praticamente durante meio século, uma vez que o último volume dedicado à ética é publicado em 1800. Os primeiros 6 volumes são de ciência, filosofia natural, e os últimos 4 são de filosofia. No ano seguinte, Matias Aires, um paulista, publica as reflexões sobre a vaidade do homem. Em 58, o fluminense e autodidata Luciano Sousa Nunes, os discursos político-morais, o primeiro volume, dado que os outros foram mandados distribuir pelo Marquês de Pombal. Ribeiro Seixas, em 60, as cartas sobre a educação da universidade. Inácio Monteiro, jesuíta, expulso entre 66 e 78 os seus vários tratados filosóficos. Preso Figueiredo, em mesmo ano de 66, a tentativa teológica, e depois de 1972, a data é desconhecida, mas será necessariamente depois de 72, Tomás António Gonzaga escreve incompletamente o Tratado de Direito Natural. Ora, aqui algumas coisas complementares que me parecem interessantes. Figuram aqui pela primeira vez, se descontarmos no século anterior, o Padre António Vieira, que é um luso-brasileiro, 4 luso-brasileiros ou brasileiros, é o caso de Nuno Marques Pereira, que nasceu em Cairu, embora tivesse passado pela Universidade de Coimbra por Direito, voltou ao Brasil. Matias Aires, que é um paulista, mas que foi para Portugal com 5 anos. Sousa Nunes, esse vive toda a vida no Rio de Janeiro, e Gonzaga, embora português, no fundo, a obra que escreveu, que nos interessa, foi escrita em Portugal, embora depois apareça a sua notoriedade maior, é com a Maria de Dirceu e a sua participação na Inconfidência Mineira, em Ouro Preto. Outro aspecto curioso é ver a origem eclesiástica ou laica destes vários autores, o que também é uma novidade significativa para o período. E estes 14 autores que nós vamos abordar distribuem-se em partes iguais por eclesiásticos e leigos. E nos eclesiásticos temos 3 oratorianos, que marca bem a presença dos oratorianos neste período: o João Batista de Almeida e Pedro Figueiredo, um franciscano, Senaco, um jesuíta, Inácio Monteiro, e 2 padres seculares, Nuno Marques Pereira e Verney. Por outro lado, também é curioso a profissão ou a formação dos leigos. 2 médicos, Jacó de Castro Sarmento e Ribeiro Sanches,
um engenheiro, José Fortes, um jurista, Gonzaga, e os outros três, um era o autodidata, que é o Sousa Nunes, Martinho Mendonça é um aristocrata, e Matias Aires tem uma formação complexa, mas fundamentalmente, entre o Matias Aires e o Sousa Nunes, que se inseriram disto, porque são autores autónomos, assim, pois se a orientação dominante neste período é o ecletismo censista, em grande parte de inspiração em Locke, há uma exceção que é Azevedo Fortes, que é um cartesiano na vertente pós-royal, e há depois aqueles que pensam por conta própria, onde se inscrevem fundamentalmente Matias Aires e Feliciano de Sousa Nunes. Outro aspecto curioso, e aqui termino, é que a maioria destas obras são escritas em português. Só são escritas em latim as obras dos eclesiásticos. É o caso dos compêndios do Verney e das obras de João Batista, Senago e Inácio Monteiro. Todas as outras são escritas em português. Aliás, para mim, há um paradoxo no Verney que eu não consigo explicar, é que, sendo eu um defensor do vernáculo, na filosofia, depois os compêndios que o redige, porque claramente o DR é lógico, o DR é metafísico, o DR é físico, o DR é ético, tudo isso existe, e o aparatos são todos escritos em latim, ora, e parece inquestionável que as obras todas se destinariam a ser os manuais a adotar, uma vez realizada a reforma que ele propôs, não sabe, não foi isso que aconteceu, a reforma acabou por adotar o Xenobense, o Genovese, em lógica e metafísica, e o Ainécio em matéria de ética, e depois mais tarde o Eduardo João. Com isto termino esta introdução que pareceu talvez conveniente e passo a palavra de imediato ao professor António Pedro Mesquita, que irá falar de Matias Aires, que ele é o mais inteligente e inovador intérprete entre nós. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado a estas palavras inesperadas e exageradas, como sempre, o professor Vaz Teixeira. Eu gostava de fazer também um agradecimento mais largo, em primeiro lugar, uma saudação pela ideia, pelo projeto de fazer este colóquio dedicado a Luís António Verney e a cultura luso-brasileira do seu tempo. E agradecer o facto de terem tido esta ideia generosa de me incluírem aqui, embora não para falar sobre Luís António Verney, porque tenho conhecimento muitíssimo genérico e sumário, mas falar um bocadinho sobre um autor que conheço ligeiramente melhor, que é Matias Aires. Eu devo dizer, para desde já prevenir alguma desilusão da parte dos que me vão escutar, que eu não vou acrescentar nada mais do que aquilo que já há uns bons 15 anos refleti a partir do texto fundamental de Matias Aires, que é o texto, como o professor Vaz Teixeira mencionou, 1752, intitulado Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. Eu, já há um tempo atrás, fiz um ensaio em que estudei este texto e o pensamento filosófico de Matias Aires nele expendido, e aquilo que vou fazer é, de alguma maneira, retomar este texto, embora, obviamente, como o tempo é curto, segundo uma perspectiva particular que vou desde já no texto que vou ler apresentar. Eu espero não me estender muito mais do que o tempo, portanto, o professor Vaz Teixeira, por favor, ou alargar, se porventura assim for, mande-me calar, que eu disciplinadamente calar-me-ei. Eu vou tentar prescindir da maquineta, julgo que a acústica da sala é-me favorável. Gostaria de começar por lembrar aqui uma tese que procurei demonstrar no ensaio que há alguns anos atrás dediquei a Matias Aires e à sua obra fundamental, As Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, de 1752. Essa tese é a seguinte: as reflexões sobre a vaidade dos homens não constituem, tanto como o título anuncia, um conjunto de reflexões sobre a vaidade. Constituem antes uma reflexão sobre o homem. Elas constituem, com efeito, uma reflexão sobre a vacuidade radical de ser homem, que a vaidade simultaneamente atesta e disfarça, e uma reflexão sobre a expressão social e política que no plano histórico aquela adquire. A esta luz, o que se procura nas reflexões sobre a vaidade dos homens não é proceder a uma crítica à vaidade, é, sob a aparência de uma tal crítica, circunscrever a vaidade como o princípio estruturante do homem e o que não é aqui, de sumenos, de todos os homens enquanto ser social. No ensaio já mencionado,
procurámos submeter este programa a uma reconstituição e a uma análise globais. Eu friso aqui reconstituição porque o pensamento de Matias Aires, para aqueles que o conhecem, nas reflexões sobre a vaidade dos homens, apresenta-se por um lado muito disperso, é um conjunto de fragmentos, quase um conjunto de reflexões, portanto não é um tratado no qual se suceda demonstrativamente ou quase demonstrativamente um pensamento, e por outro lado o pensamento de Matias Aires é, sobre diversos pontos de vista, um pensamento demasiadamente ousado para as possibilidades do seu tempo. Portanto, ele surge, por vezes, semi-camuflado e não de uma forma patente. Daí que lê-lo bem exige reconstruí-lo. E aquilo que se pretendeu fazer nesse ensaio foi, precisamente, primeiro reconstituir e depois analisar o pensamento. Neste momento, vamos limitar-nos a tentar dar expressão aos seus aspectos de caráter político. E, mais uma vez, sem acrescentar nada, ou quase nada, àquilo que disse já há alguns anos atrás. Procuremos surpreendê-los no seu ponto de fuga originário. É justamente porque, para Matias Aires, a natureza humana é irreformável, é porque a vaidade é nela inextricável e a tendência para a iniquidade não pode ser jamais eliminada, que a reforma da sociedade constitui para ele o único meio de minorar os seus efeitos, fazendo com que colaborar as iniquidades num bem que lhes seja comum. Ou seja, a Matias Aires não tem para ele a ilusão de que o homem possa ser mudado, mas isso não significa que não se possa, em todo caso, diminuir os efeitos que a maldade intrínseca do ser humano poderia naturalmente exercer sobre os outros. Ora, esta precisamente a finalidade da reforma da sociedade, segundo Matias Aires: fazer com que os diversos apetites contrastantes achem realização no interesse que os satisfaça a todos, substituindo o antagonismo das vaidades e fatalmente a tirania de umas sobre outras pela cooperação equitativa entre todas. A esta luz, o pessimismo antropológico de Matias Aires constitui o próprio fundamento do seu reformismo político. A consciência da iniquidade humana não é para ele motivo para suspirar por um regresso à natureza, nem tampouco para nos abandonarmos ao quietismo, capitulando perante a impossibilidade de modificar o homem e declinando de participar na necessária alteração da sociedade. Porém, dever-se-á aqui perguntar: em que sentido proceder, segundo Matias Aires, a essa alteração, à reforma da sociedade? Ora, é justamente neste ponto que o sentido das reflexões sobre a vaidade dos homens mais profundamente se afirma, pois é também isso que a própria reflexão sobre a vaidade nos ensina. Resumamos em traços largos a experiência dessa reflexão que a obra de Matias Aires condensa. Que nos indica ela, para Matias Aires bem entendido? Em primeiro lugar, que o ser dos homens é pura vacuidade, puro ser para a morte. Este é um dos aspectos mais interessantes das reflexões sobre a vaidade dos homens. É a análise muito profunda e muito diversificada que Matias Aires faz da natureza humana, tentando mostrar essencialmente isto. O homem é um nada, e é um nada que pretende disfarçar-se de si mesmo através desse princípio fundamental que é a vaidade. Portanto, em primeiro lugar, que o ser dos homens é pura vacuidade. Em segundo lugar, que a vaidade é a contrapartida dessa mesma vacuidade e o consolo para a consciência com que ela intimamente nos atinge. Em terceiro lugar, que é na sociedade e através dela que uma tal contrapartida unicamente se abre ao homem. Mas em tudo isto, o que esta reflexão simultaneamente nos indica é que todos os homens são iguais. Iguais com efeito na precariedade radical da sua existência, iguais na procura pela vaidade de um sentido para a vida, iguais ainda na invariável expressão social desse sentido e só aparentemente desiguais pela diversidade de formas que na sociedade a mesma vaidade lhes destina. Ora, é precisamente de acordo com este princípio, o princípio da igualdade entre os homens, que a sociedade deve ser, segundo Matias Aires, reformada. Pois não só é ele o único princípio capaz de antecipadamente limitar a tendência totalitária da vaidade e, portanto, de racionalizar a rivalidade das vaidades, conformando a sociedade e nela o homem no sentido requerido, como é aquele que resulta de uma reflexão sobre a natureza do homem e sobre o papel que a vaidade nele desempenha, bem como sobre o próprio modo como ela desempenha esse papel na constituição da sociedade. Quer dizer, na vaidade, a igualdade é um pressuposto. E como só através da vaidade as desigualdades se vêm a impor socialmente como um facto,
há, segundo ele, que regressar ao primado da igualdade, ou, de outro modo, há que restituir a própria sociedade ao primado do direito, para que as vaidades se contenham dentro da esfera do respeito pelo outro, que é, como quem diz, dentro da esfera do respeito pelo igual. Quer dizer, dizendo isto de outra maneira, menos pomposa, para o Matias Aires, essencialmente, os homens são iguais, exceto numa coisa: é na capacidade, através da vaidade, e a vaidade tem também uma componente sedimentada, institucionalizada, de mascararem diante de si próprio a igualdade. Qual é essa igualdade fundamental que os une a todos? Qual é, no fundo, a estratégia do Matias Aires? É dizer o seguinte: bom, a única forma de nós podermos fazer uma sociedade que permita minorar as fraquezas intrínsecas ao homem é reconstituí-la de acordo com o pressuposto da própria vaidade, que é essa igualdade entre todos os homens. E este, no novo sentido, o motivo pelo qual as reflexões não constituem, de facto, uma crítica à vaidade, pois elas não têm por objetivo condená-la, mas sim reformar a sociedade que ela gera através da consciencialização do princípio de acordo com o qual ela a gera, a saber, precisamente, a igualdade. Vejamos, pois, em primeiro lugar, como comparece este princípio, o princípio da igualdade, expressamente reconhecido e trabalhado no texto. 3 ou 4 passagens aí, das muitas, e são realmente muitas, que poderiam ser a este respeito selecionadas. Eu vou começar por citar uma passagenzinha do parágrafo 79 das Reflexões. Diz ele assim, cito: nascem os homens iguais, um mesmo e igual princípio os anima, os conserva e também os debilita e acaba. Somos organizados pela mesma forma e por isso estamos sujeitos às mesmas paixões e às mesmas vaidades. O mundo não foi feito mais em benefício de uns que de outros. Para todos é o mesmo, e para o uso dele todos têm igual direito, ou seja pela ordem da sua natureza, ou seja pela ordem da sua mesma instituição. Só a vaidade a todos distingue e em todos põe o sinal de diferença e um caráter de desigualdade, e por mais que a terra fosse feita para todos, nem por isso a vaidade crê que um homem seja o mesmo que outro homem. Fim de citação. Agora uma passagenzinha do parágrafo 81. Diz assim Matias Aires: quem há de haver que diga que o homem que está posto no elevado de uma torre seja mais homem que aquele que está posto em campo raso? O homem muda de lugar, mas não muda o ser de homem. Em toda a parte é o mesmo e em nenhuma é mais nem menos. Pode parecer maior, mas ser não. Fim de citação. E finalmente um textozinho muito curto do parágrafo 49. E eu mais uma vez digo que eu poderia aqui citar muitas mais passagens, e digo simplesmente para chamar a atenção para aqueles que eventualmente não tenham lido o texto, que o princípio da igualdade entre os homens é reiteradamente afirmado ao longo do livro. Última citação sobre este aspecto, parágrafo 49. O autor do mundo fez o homem sobre uma mesma ideia uniforme e igual, e na ordem com que dispôs a natureza, não conheceu exceções nem privilégios. Nunca o homem pode ser mais nem menos do que homem. Fim de citação. Ora, deste reconhecimento enfático e reiterado da igualdade humana, decorrem ao longo das reflexões um conjunto de consequências negativas para a sua época, expressas desde logo na crítica do privilégio e na crítica dos valores guerreiros, bem patentes em diversíssimas passagens que aqui não vamos recordar, porque o tempo não dá para tudo. Mas, a par delas, há igualmente consequências de caráter positivo, programático, e estas talvez de ainda maior relevo e valor. É que deste princípio da igualdade resultam para Matias Aires três grandes princípios políticos basilares. Um princípio de liberdade, pois sendo todos os homens iguais, nenhum tem o direito de privar os outros da sua ou de exercer tiranicamente a própria em detrimento da dos outros. Um princípio de comunidade, consagrando o direito de todos e, portanto, de cada um em pé de igualdade com os outros a um livre e comum usufruto da terra. Eu depois poderei dar as referências, se quiserem, onde estes princípios estão mais em evidência. E, finalmente, um princípio de legalidade, quer dizer, de conversão política da igualdade jurídica, consagrando uma espécie de vontade geral, depois devidas aspas, que naturalmente não se evoca nestes termos, como modo de dar expressão àquela igualdade no plano da instituição da lei e do posterior exercício da decisão política. Na impossibilidade de nos determos em cada um deles, por evidentes razões de tempo, fixar-nos-emos apenas neste último. Atentemos para isso no seguinte texto do parágrafo 86. Ele é um bocadinho
mais extenso, mas nós vamos precisar documentar com alguma atenção, dado o seu caráter um tanto críptico, para conseguirmos extrair todo o sumo que ele na realidade tem em si mesmo. Eu vou citar. Diz a Matias Aires: a vaidade não consente que a nossa presunção fique abatida, antes para a conservar, lembra 1000 interpretações e aplicações forçadas. Daqui veio cogeitar a vaidade a regra de que um dos privilégios da grandeza é ser superior às máximas do vulgo, e que nela o descrédito não desacredita, a desonra não desonra e a infâmia não infama. A vaidade da grandeza parece que é mais subtil e mais vã do que as outras vaidades, pois introduz o poder e a autoridade até no modo de pensar. Mas que importa que a vaidade estabeleça regras se estas sempre ficam dependentes da aprovação dos homens? E se estes não sabem sujeitar os seus conceitos senão àquilo que é comum, que toca a todos e que a todos compreende? A vaidade pode enganar a cada um pelo que respeita a si, mas não pode enganar a todos pelo que respeita a cada um. Contra a imaginação não há poder, contra as ações, sim. O pensamento, enquanto não sai da sua esfera, tem uma liberdade inteira, impenetrável e muitas vezes invencível. Creia, pois, a grandeza o que quiser de si, porque também nós havemos de querer dela o que quisermos. Fim de citação. Como numa espiral que se desenrola, este texto vai sucessivamente libertando diversos estratos de compreensão progressivamente mais adequados da noção que nos interessa aqui apreender. Em primeiro lugar, a regra da vaidade, segundo a qual, diz Matias Aires, um dos privilégios da grandeza é ser superior às máximas do vulgo. De certo, não se encontra aqui qualquer expressão da vontade geral ou de um conceito semelhante, mas encontra-se nela uma alusão na medida exata em que consiste na sua mais completa inversão. As máximas da grandeza sobrepõem-se, diz Matias Aires, ou julgam sobrepor-se, às máximas do vulgo. Que é isto, com efeito, senão a exclusão, no plano do direito e no da eficácia, de uma vontade que fosse precisamente geral. Como é habitual no modo expositivo de Matias Aires, a afirmação do princípio surge precedida pela negação do facto, e este, por sua vez, insinuado como uma constitutiva negação do próprio princípio. Quer dizer, de uma maneira que é muito típica em Matias Aires, ele, para nos poder insinuar um determinado princípio, ele começa por mostrar como esse princípio é negado pelos factos que a sua época e que a sua sociedade mostravam. Mas nesses factos não são afirmados como qualquer coisa de intransponível, mas são, por sua vez, mostrados como qualquer coisa em que aí sim é que é negado o princípio que devia estar a vigorar. E como é também habitual, o facto negado é uma manifestação do factum primeiro da desigualdade, tal como o princípio emergente é uma consequência do primeiro princípio consignador da igualdade entre os homens. É que na sobreposição fáctica das máximas da grandeza, o que está efetivamente em causa é a consagração de uma desigualdade, expressa, no caso, pela exclusão da generalidade dos homens do exercício do poder por parte dos poucos que privativamente o detinham na época de Matias Aires. Por isso mesmo, diz Matias Aires, volto a citar, a vaidade da grandeza parece que é mais subtil e mais vã do que as outras vaidades, pois introduz o poder e a autoridade até no modo de pensar. Fim de citação. Com efeito, aquele império da desigualdade, enquanto precisamente se expressa pela exclusão das máximas do vulgo e, portanto, também pela ignorância da sua vontade, perfila-se antes de mais no domínio do pensamento, ou melhor dizendo, no domínio das obras do pensamento, como são justamente as máximas do vulgo e as máximas da grandeza. É que, verdadeiramente, há que distinguir o pensamento na sua objetivação do pensamento na sua intimidade originária. E se naquele as máximas da grandeza podem livremente impor-se, como um privilégio político às máximas do vulgo, neste já não possuem qualquer poder e, ao invés de se imporem, carecem de solicitar a aprovação dos homens e de passar pelo crivo íntimo do juízo de cada um. Por isso mesmo, diz Matias Aires no texto que citámos e que eu volto aqui a citar, que importa que a vaidade estabeleça regras se estas sempre ficam dependentes da aprovação dos homens. Ora, é precisamente neste ponto que podemos reconhecer de que modo se aproxima Matias Aires da ideia de uma vontade geral, mais uma vez, com as devidas aspas. Com efeito, porque justamente o pensamento tem nas suas palavras uma liberdade inteira, impenetrável e muitas vezes invencível,
por mais que as opiniões de alguns prevaleçam como máxima imposta a todos, como era regra no tempo dele, é ainda ao juízo de cada um que elas têm de dirigir para que possam obter aprovação. Do certo, poderão impor-se socialmente sem o fazer, mas não é impondo-se deste modo que alcançarão um domínio mais do que meramente exterior e formal. E não é também impondo-se deste modo que poderão impor-se à consciência íntima de cada homem. Ora, tal aproximação dá-se justamente aqui, não, evidentemente, na necessidade que obriga a grandeza a obter aprovação para se impor, uma vez que ela pode impor-se sem ela. Não tampouco na prudência que a deve compelir a fazer-se aprovar pelos homens para garantir dominação duradoura, mas simplesmente no facto de que quaisquer que sejam as regras, elas ficam sempre, como diz Matias Aires, dependentes da aprovação dos homens e, portanto, o facto de que, como quer que se imponham, a sua aprovação por cada um permanece sempre necessária. Quer dizer, ultimamente, por maior que sejam as formas de dominação, o que Matias Aires está aqui a dizer é o seguinte: ultimamente, a aprovação dos homens é sempre necessária, ainda que tacitamente ela tem de ser dada. Com efeito, o que deste modo se consagra é que nada que não tenha sido feito, que não tenha sido aceito por cada um, pode ser realmente imposto a todos, e que nada que não esteja livremente em todos pode ser suposto em cada um. E esta, precisamente, a subterrânea positividade de uma vontade que é geral, enquanto, ainda quando ignorada e excluída como fórmula política, vigora já antecipadamente na esfera íntima da consciência individual como seu dado irrecusável. Todavia, o texto permite ir ainda mais longe. Eu é que já não vou muito mais longe. Sem naturalmente... Sim, mas já não chego muito mais, que isto já não vai muito mais longe. Sem naturalmente chegar a propor a vontade geral como princípio de decisão política, Matias Aires nunca chega a fazer isso, nem a censura seguramente lhe permitiria, ele enuncia em todo o caso os critérios e instrumentos necessários para concretizar um e outro. A passagem a este tipo crucial é a seguinte: os homens, afirma Matias Aires, volto a citar, não sabem sujeitar os seus conceitos senão àquilo que é comum, que toca a todos e que a todos compreende. Fim de citação. Ora, é justamente a noção de comum aqui introduzida que constitui o elemento essencial para atingir aquele duplo desidrato, pois o comum é precisamente o princípio à luz do qual a vontade de cada um se pode tornar uma vontade de todos e esta, por sua vez, verdadeiramente uma vontade geral. A generalidade da vontade, como fundamento da sociedade política, não está em ser uma vontade de todos, está em ser uma vontade comum. E esta, aliás, em termos estritamente russonianos, a noção de vontade geral. Isto é polémico, é controverso, mas é pelo menos uma perspectiva, e no caso a minha, de interpretação da vontade geral, que é uma noção um pouco poética e complicada em Jean-Jacques Rousseau. Eis o que surge também sugerido na declaração fundamental do texto das reflexões que acabámos de ler e que eu volto a citar. A vaidade pode enganar a cada um pelo que respeita a si, mas não pode enganar a todos pelo que respeita a cada um. Não se trata aqui de uma confiança, na minha opinião, de uma confiança cega e a priorística na decisão dos homens, particularmente paradoxal num pensador que sustenta toda a sua reflexão na constatação da iniquidade humana. Trata-se simplesmente da explicitação do próprio processo que está suposto em qualquer decisão de todos. É que a noção de todos, pelo que respeita a cada um, refere, à luz do que precede, todos os uns no que toca ao que lhes é comum. E nesta medida, quando se afirma que a vaidade não pode enganar a todos pelo que respeita a cada um, o que se está em geral a declarar é que não podem estar enganados todos no que respeita ao que lhes é comum. Podem estar enganados no que respeita a cada um enquanto seres individuais. A vaidade pode-me dar a ideia de que eu sou o mais inteligente, o mais belo de todos. Mas aquilo em que não me engana é naquilo que diz respeito à comunidade, que me engloba a mim e a todos os outros homens. Nunca, pois, todos se enganam em relação ao comum. Não, evidentemente, para Matias Aires, que é um pessimista antropológico, por bondade natural das suas capacidades reflexivas, mas simplesmente porque é o próprio comum que invariavelmente responde quando a todos se pergunta pelo que respeita a cada um. Desta forma estabelece Matias Aires, em tese, o modo como numa sociedade de igualdade, isto é, numa sociedade constituída de acordo com o seu pressuposto originário,
a decisão política se apura e o poder é comumente exercido por todos. Mas Matias Aires vai ainda mais além. Tal como a desigualdade permanece sempre, a despeito do estado de facto da desigualdade e da tirania, como tal pressuposto originário da sociedade, também a vontade geral é já sempre, quer na reserva íntima da liberdade de consciência, que nenhum poder exterior pode atingir, como ele nos diz naquele texto, quer principalmente na própria aprovação tácita da desigualdade e da tirania que cada um tem de dar, um facto incontornável da própria sociedade. E como essa aprovação tácita tem de ser dada, qualquer que seja a forma concreta que a sociedade revista, ela é de facto, mais do que um facto, um princípio de toda a sociedade política. Quer dizer, ultimamente, é como se a sociedade se sustentasse não apenas na igualdade, que depois é negada, como também, num certo sentido, na vontade geral, uma vez que a própria desigualdade e a própria tirania é necessariamente aprovada por cada um dos homens para que simplesmente haja sociedade. Nesta medida, tal como no caso da igualdade e como sua expressão, a vontade geral, ou algo como a vontade geral, apesar de ignorada como fórmula política, constitui necessariamente, na lógica reflexiva de Matias Aires, um princípio fundador da comunidade civil. E com isto, muito obrigado pela atenção.